E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. Nesse vídeo eu vou fazer a apresentação do trabalho BARRA, que é o Bone Anchored Hearing Aids, que esse trabalho foi apresentado para a disciplina de Informática Médica no curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Santa Catarina, aí a UFSC, que foi apresentada com parceria entre os colegas aqui, o Gabriel Fernandes, Giovanni Medeiros e Marcelo Karsten. Então esse trabalho, ele trata, ele é baseado nesse paper, nesse artigo, que é o Future of Bone Conduction Hearing Devices, e no caso ele foi feito aqui pelo Bo Håkansson, que é um sueco, um pesquisador sueco, nessa área de aparelhos auditivos, de tecnologias assistivas para quem tem deficiência auditiva. Então, vamos lá, mostrando aqui mais ou menos, antes de tudo, é interessante a gente saber como que é o problema, fisiológico ou patológico quando a gente está trabalhando com tecnologias médicas, Então, primeiro de tudo, entender o que é a deficiência auditiva, É a perda parcial ou total da capacidade de detectar sons. Então, ela pode ser causada por causa genética, ou por traumas, no caso, por impactos, Os traumas aqui seria impactos, o traumatismo craniano, entre outros danos assim de mecânicos, físicos, lesões, seja para exposição a ruído, que as lesões são voltadas a quando você escuta música muito alta, tá num lugar que tenha muito ruído, Às vezes até em muitos filmes e em jogos também a gente verifica que tem uma explosão muito intensa e a pessoa fica surda por um tempo, E algo temporário, mas pode ser que seja permanente também. E o próprio envelhecimento, das células acaba causando essa deficiência auditiva, perda gradual das frequências. Então a gente tem esses dois tipos, esses tipos que podem ser reversíveis ou não. Reversível ele pode ser por meio de regeneração natural, simplesmente ele volta ao normal naturalmente, simplesmente esperando, ou por remédios. Tem algumas formas que os remédios são catalisadores, eles são elementos que aceleram essa recuperação, ou pode ser irreversível, que daí só por meio de aparelhos, tecnologias assistivas, a gente consegue voltar parcialmente a audição da pessoa. Temos soluções médicas, como foi dito, remédios ou tratamentos, ou por sucção e limpeza médica, são procedimentos aí realizáveis. A solução tecnológica, que também não deixa de ser uma solução médica, mas aqui tecnológica no sentido de mais engenharia, que seriam aparelhos auditivos, implantes cocleares ou implantes auditivos, que é o destaque desse trabalho que a gente vai verificar mais em detalhes. Tipos de perda auditiva. Então a gente tem a perda auditiva leve, que é de até 40 dB, 40 decibéis do ano que você consegue perceber, de perda. A dificuldade na percepção de alguns fonemas, então a pessoa geralmente vai precisar que o seu interlocutor acabe repetindo, a frase para poder entender, porque ela vai perdendo alguns fonemas e não consegue compreender, fazer a interpretação natural, total do que a fala, do que o comunicador quis entender quando ele falou. Então, muitas vezes essas pessoas acabam pedindo para repetir. Já é um sinal, já é de certa forma um sintoma para a pessoa mesmo já fazer uma anamnese nela mesma, um diagnóstico prévio para já ficar ligado, já abrir acender a lâmpada da atenção para poder buscar auxílio médico e verificar, por diagnóstico médico de fato. Já a perda moderada seria entre 40 decibéis e 70 decibéis, onde a gente tem um nível inferior da percepção, é o nível mínimo, da percepção da comunicação. Aqui no caso a pessoa ela já está muito mais agravada do que o leve, então ela está muito mais associada à identificação visual. A pessoa que tem essa perda moderada, principalmente aqui em 70 dB, ela tem que já realizar a leitura labial para poder compreender totalmente o significado daquelas frases, Ela já não consegue nem por meio de repetição compreender totalmente o significado. Já as perdas graves seriam entre 70 decibéis e 90 decibéis, onde a gente já tem uma surdez severa ou acima de 90 decibéis, surdez já profunda. E aqui nesse caso já é grave mesmo e não tem não tem nenhuma compreensão, a pessoa apenas capta ruídos, sons abafados, bem abafados, e não consegue distinguir esses ruídos, seja se é fala ou se é algum outro ruído de equipamento, de algum outro elemento. Então, esse caso grave é que são tratados e precisam mesmo dos implantes cocleares, como a gente vai ver, de outros aparelhos ali de recuperação. Primeiro de todos, então, são os aparelhos auditivos. São recomendados para quem tem perdas leves e moderadas. O que ele faz? Ele capta o som por meio de um array de microfones e processamento, Faz o processamento, depois faz a amplificação e a reprodução desse sinal diretamente no canal auditivo do usuário. Então a gente tem essa cápsula aqui, que é o aparelho auditivo externo. Ele tem microfones
Geralmente é mais de um microfone para poder captar, né, de forma para ter redundância também, mas ele capta de diferentes, até para meio processamento binaural é interessante que seja os dois e tem um array de microfones com mais de um microfone para cada um dos lados. A gente tem botões aqui que a pessoa pode regular, ligar, desligar, controle de volume. Temos amplificadores depois. E esse faz um processamento, né? O aparelho auditivo faz um processamento. Temos a bateria aqui, o contato da bateria. E depois manda por meio de um fone de ouvido mesmo, direto no canal auditivo. Tem diferentes tipos de aparelhos auditivos. A gente vê esse aqui, né? Que é o Behind the Ear, que vai atrás da orelha. A gente tem o In the Channel, que seria esses daqui, né? ITC, que a pessoa coloca direto ali no pavilhão, né, da orelha, direto no ouvido. Completely in the channel, que daí ele é mais ocluso, só que isso aqui acaba dando os problemas de oclusão do canal, que a pessoa tem que tampar totalmente o ouvido para poder escutar os sons. Isso aqui não é interessante, né? Principalmente nesse caso aqui, Invisible in the Channel, né, que é o IIC. Então tem vários tipos diferentes que a pessoa pode introduzir diretamente tampando totalmente o ouvido. Mas hoje em dia, atualmente, a tendência é que não faça, né, nesses casos desses aqui mais de tom bege, né? Mas que tenham os outros que são atrás da orelha e estão miniaturizando cada vez mais, né? Estão reduzindo seus tamanhos significativamente com a evolução de design, da estética também dos aparelhos, né? Porque a maioria das pessoas que utilizam aparelhos auditivos, elas não querem, né, que sejam algo grande, né, incômodo, inclusive para quem, além do mais, para quem tem deficiência, né, visual ali, seja baixa visão ou tem alguma hipermetropia e tem que usar óculos, né? Aí tem aquele aparelho atrás da orelha, mais o óculos também, que tem a aba atrás da orelha, então é bom que seja um aparelho pequeno. Já implantes cocleares são indicados para quem tem perda grave, para quem já está lá naquela condição de perda severa, né, de acima de 70 dB, 70, 90 dB para cima. Ele requer cirurgia, no caso a pessoa faz uma cirurgia, né, com os médicos cirurgiões otorrinolaringologistas, né, já faz toda a operação, que pode durar uma recuperação semanas aí, mas ele tem basicamente o funcionamento dele é parecido com os aparelhos auditivos, né, tem essa parte de captação, que daí tem os microfones, bota atrás da orelha, capta, né, faz o processamento nessa unidade, e depois temos a antena, que a antena sim, ela vai transmitir para os eletrodos dentro da cabeça da pessoa, diretamente na cóclea. Nesse sentido, os implantes cocleares, eles fazem um bypass da cóclea, ou seja, a cóclea já não está funcionando como deveria funcionar. Então, todas aquelas células, né, auditivas já não têm a sua função, e com isso a gente precisa implantar eletrodos que vão nessa espiral aqui na cóclea, né? Então a gente verifica aqui que os eletrodos vão mandar impulsos elétricos diretamente para o nervo auditivo que está aqui logo no lado. Já os implantes auditivos, eles podem ser, né, não é a melhor forma de dizer, né, que eles são um intermediário, mas pode-se dizer que são intermediários entre implantes cocleares e aparelhos auditivos, o nome já sugere isso mais ou menos, né? E os barras são um dos exemplos, né, de implantes auditivos que a gente tem atualmente. São os Bone Anchored Hearing Aids, são aparelhos auditivos, né, ancorados ao osso. Eles são indicados aí para perdas graves, no caso em que a pessoa não consegue fazer a condução mecânica, né, lá tem principalmente lesões ali no estribo, no martelo, nos ossículos que a gente tem dentro, né, estribo, martelo e bigorna dentro nessa região da orelha interna. Ele faz da mesma forma que o aparelho auditivo e implante coclear, né, captação com som com array de microfones, faz processamento, depois transmissão para os eletrodos. Aqui no caso está errado, né, não é eletrodos diretamente na cóclea, mas sim ele faz para em unidades internas que vão fazer a vibração no crânio da pessoa, né, nos ossos aqui internos da pessoa, e essa vibração vai ser levada para a cóclea. E daí sim se assume que a cóclea vai captar essas vibrações, esses sinais, e depois repassar ao nervo auditivo. Então a gente tem mais ou menos essa forma ilustrativa aqui, né, que temos esse pino, é uma das possibilidades do barra, que é um pino que é grudado na cabeça da pessoa mesmo, né, e depois tem essa parte externa que a pessoa pode tirar ou colocar, né, à vontade. Então, as características. A gente verifica aqui que temos diferentes tipos de transmissão do sinal. Né, nesse paper, principalmente que foi mostrado inicialmente, ele mostra, né, esses diferentes tipos aqui, né, em transcutânea, audient, automag, percutânea, soundbite. No caso, a gente verifica que ele sempre tem uma
uma bobina externa, né? Sempre tem um transmissor, um processador externo, que ele vai repassar dessa unidade externa para a unidade interna. Nesse caso aqui da transcutânea, ele é acoplado à pele. Temos, né, nessa parte do A, né, temos sistemas Audient, que ele tem uma perfuração, né, um pouco mais agressiva. Temos também algo que é curioso, que vai ser mostrado depois um vídeo, que ele é acoplado aos dentes, então é o chamado Soundbite. Então é um sistema diretamente na boca, que a pessoa coloca na boca e pela vibração dental ele vai conduzir para as orelhas, né? Então sempre tem esse sistema, essa forma construtiva, estrutural de uma unidade externa, com microfones, bateria, o DSP, né, o processador digital de sinais, amplificadores e, de certa forma, também um modulador, aqui AM, que vai transmitir por meio de vibrações para os ossos internos da pessoa. Algumas características, né, de espectro de frequência, a gente verifica o espectro de frequência de magnitude aqui do Barra e do BCI. O BCI são Bone Conduction Implants, são outros tipos de implantes que fazem também a condução por meio da óssea, mas sem acoplagem, né, de ancoramento aos ossos como é do Barra, né? O Barra ele é ancorado ao osso mesmo, e o BCI pode ser, por exemplo, por tiaras, por faixas que a pessoa bota na cabeça, e com isso ele vai conduzindo pelos ossos, mas sem ser necessariamente ancorado aí aos ossos. A gente verifica que tem uma perda nos extremos do espectro de frequência aqui, né, abaixo de 300 Hz, abaixo de, na verdade, 500 Hz já tem uma queda, e também depois acima de 5K já tem uma perda. Aqui no caso até 10K é o máximo atingível, e com isso não atinge toda a faixa audível humana, que vai até 20K, só que a faixa da fala, que é predominante nessa região, que é o mais interessante para pessoas que têm perda auditiva, elas querem se comunicar com outras pessoas, e com isso a região da fala é a prioridade, a gente consegue captar bem na região da fala, de frequência da fala, né? E temos algumas ressonâncias, né, de baixa frequência, o LF e o High Frequency, essa ressonância em HF. Outras soluções que foram propostas inicialmente, mas abandonadas, porque foi visto, né, que tem riscos de infiltração de bactérias, tem inflamações, tem outros problemas também ósseos, que pode enfraquecer esses ossos por meio das vibrações que são com frequência realizadas, né? Então acabaram sendo abandonadas essas ideias prévias, né, iniciais, que a gente vê, né, tem inclusive braços de estabilização ancorados no osso da pessoa, né, parafusados mesmo, e temos outras aqui que é acoplado diretamente, ou seja, fica fixo aqui no osso da pessoa, só que é bem mais profundo do que os atuais, que são simplesmente um pino, né, um pouco mais leve. Esse aqui é um pouco mais espesso e acabou dando esses problemas clínicos que foram abandonadas as ideias. Esse aqui é o esquema geral, então, no caso dos BCIs, que são uma outra forma ao Barra, eles têm um processamento de áudio externo, né? Temos a parte externa e a parte interna, a modulação, né, com um link indutivo que vai levar o demulador nessa unidade implantada interna, e com isso ele é levado ao BEST, que é o Balanced Electromagnetic Separation Transducer, que é esse aqui que vai fazer a transdução do sinal mesmo, fazer a vibração para poder mandar para a cóclea da pessoa, né, para o sistema auditivo na orelha interna. Então, mais ou menos esse aqui é o formato geral, né? Diferentes tipos de aparelhos, de implantes auditivos vão ter esse sistema geral. Aqui a gente tem um exemplo do Soundbite. Aqui a gente verifica que ele tem esse elemento, né, que vai dentro da boca, como a gente vai verificar mais tarde no vídeo, que é chamado ITM, né, In the Mouth Device, e ele é basicamente invisível quando a pessoa sorri ou até precisa abrir muito a boca para poder identificar esse elemento que vai dentro da boca da pessoa, né. Então esses são os dois elementos que caracterizam. A gente tem o BTE, que tem o microfone, o processador externo atrás da orelha, e depois o ITM, que é o que vai dentro da boca, que vai realizar a vibração.
basicamente rápida, né? Não precisa de cirurgia, as pessoas não conseguem identificar, até mesmo o aparelho que vai atrás da orelha fica bem discreto. E temos, claro que tem diferenças de tamanho, né? Algo pode ser customizado para o conforto da pessoa. E é importante também que a pessoa pode comer e beber normalmente, mesmo com aquele aparelho dentro da boca. Então a gente consegue perceber que ele capta a partir da orelha, que está aqui no caso seria para pacientes que são lesionados, que não têm deficiência auditiva em um lado só. O que acontece? A gente tem essa lesão, a pessoa não consegue ouvir bem nesse lado, mas ele capta, né, o áudio desse lado e transmite para a orelha da direita que está funcional, que consegue escutar. Então nesse caso, né, os aparelhos, aqui do caso ele vai falar depois, só mais parte de propaganda, mais comercial mesmo, só que ele é voltado, como a gente verificou, então para pessoas que são SSD, que é Single Sided Deaf, pessoas surdas de um lado só. Então já para pessoas que são surdas em ambos os lados, talvez não é interessante, né? Pelo menos ainda não tem uma tecnologia voltada para isso, né? Por meio de vibração ali na condução. Então, melhorias futuras seria a implantação sem cirurgia, o uso por meio de uma tiara ou faixa, que não foi mostrado as ilustrações, mas existe isso, principalmente para crianças que é mais delicado fazer a cirurgia para implantar diretamente no osso ancorado, né, das crianças, mas pode ser usada por adultos também. Ultra Low Power, que é o consumo de potência muito baixo, já que a gente tem um aparelho, né, um sistema embarcado e precisa ter economia de bateria. O processamento binaural seria ver um tipo de tecnologia que é voltada aí para que consiga fazer a captação, né, em ambas as orelhas, né? Então, talvez alguns aparelhos barras futuramente consigam, ou barras, ou BCI, ou qualquer outro tipo de implante auditivo, consiga fazer essa parte de processamento binaural em ambos os lados, né, dos ouvidos para a pessoa conseguir escutar, mas isso também depende de algumas pesquisas, né, só especulação e hipóteses no momento. Conectividade e monitoramento. Aqui não foi falado, mas tanto os implantes auditivos quanto implantes cocleares já tem essa possibilidade de conectividade com dispositivos móveis, né, celulares, né, os tablets, entre outros, computador. Você consegue ouvir música, por exemplo, direto que sai do computador e diretamente vai para o seu aparelho auditivo ali, para o seu implante auditivo. E se conecta também aí com essa questão de IoT, né, Internet das Coisas, a Internet of Things, ou IoE, que também está surgindo esse nome, Internet of Everything, Internet de tudo. E também pode ser útil para registros de informações que sejam relevantes para a integridade, para a homeostase do usuário, ou seja, para a saúde dele, para verificar como é que está, por exemplo, a pressão lá dentro, né, interna, na cabeça, ou temperatura, ou qualquer outro tipo de sinal que seja de interesse médico para a pessoa, para depois registro e avaliação do profissional médico capacitado. Já na conclusão, então, a gente consegue verificar que é uma tecnologia assistiva interessante, de custo acessível. Aqui não foi falado em custos, né, mas aparelhos auditivos, eles são, dentre os mais básicos, os apresentados, menos complexos, embora tenha, claro, bastante complexidade nos algoritmos e construção, eles são mais baratos. Já os implantes auditivos, como a gente viu do Barra, entre outros, eles são ali na faixa de $4.000, $5.000 para implantação. Já os implantes cocleares, que daí é o caso tanto mais complexo, precisa de uma cirurgia mais delicada, recuperação, adaptação, daí são na faixa aí de 30, 40, né? Pode ir até 80, até mais $80.000, por exemplo, é algo bem custoso. Mas com a tendência é sempre reduzir os valores e trazer mais benefícios, mais recursos, né? A gente tem diversas melhorias a serem pesquisadas, incluindo novas formas de transdução, e testes clínicos robustos e de longa duração, eles são necessários para resultados indicativos, tanto na performance, quanto também em doenças e possíveis danos que podem esses tipos de aparelhos levarem em conta. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida, sugestão, ideia mais, só deixar nos comentários, e até a próxima, valeu!